Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e fique até o final, pois tem um presente muito especial para você. Hoje nós iremos falar sobre o sentimento de vazio. Entenda mais sobre esse assunto, bora pro vídeo. Assim como o senhor subiu de uma forma extraordinária, o senhor foi vendo os degraus, o senhor foi também descendo. Isso tudo aí que aconteceu, quais eram os pensamentos que vinham, questionamento? Poxa, eu conheço a palavra de Deus, o meu pai é um servo de Deus, eu estou passando essa situação precária. Então, eu não tinha esse entendimento que a gente tem hoje, essa divisão que a gente tem hoje, que era a falta de tomar uma atitude, falta de se revoltar contra o problema, que era uma atuação do diabo. A gente meio que ficava sem entender. Não tinha um entendimento do que estava acontecendo. Hoje a gente se entende. Você ficava passivo com respeito a isso. Sim, a gente ficava meio que sem entender. Poxa, tanto problema, tanta situação, e essa situação difícil e tal, mas não havia uma revolta, não havia um entendimento do porquê que eu estava passando aquilo ali, entendeu? Por que a gente via na Bíblia não acontecia na nossa vida, né? E isso sempre trouxe esse vazio, essa insatisfação, essa tristeza, essa depressão, de meio que estar sofrendo sem meio que entender o que está acontecendo, por que desse sofrimento. E isso também acho que acarretou que nessa fase de adolescência, né, de juventude, através de amizades, tudo, acabei me envolvendo até com bebidas, né, com drogas. Cheguei a usar maconha, muito, cocaína. No afã de preencher o vazio. Preencher esse vazio, essa insatisfação, essa depressão que tinha, né? Por não ver nada acontecer na vida, uma vida muito limitada perto do que a gente tinha. Uma vida limitada, e você não tem... não tinha namorado porque tinha vergonha da situação, né, da casa, de tudo. E a gente via, de repente, os amigos uma alegria diferente. Aí que o senhor começou a buscar meios do senhor preencher esse vazio. Exatamente. E foi esses meios que o mundo te apresentou de preencher esses vazios. Exatamente. Que nada que o senhor fazia preenchia. Quando a primeira vez que eu usei maconha, eu falei assim, poxa, isso é tão... eu sei que é errado, sabia que não era agradável a Deus, mas falei, tá tudo tão errado, tá tudo tão ruim, né? Já que está tudo tão ruim, então vamos em frente. É como se toda aquela situação, né, doutor, justificasse aquela conduta errada. Exatamente. E é importante, eu queria até abrir um parênteses aqui, porque ultimamente, no último ano, nós temos aqui dados de uma pesquisa, a busca com o termo vazio emocional, sintomas, cresceu 900%, né, na internet, só no último ano. Então, a gente vê aí a quantidade de pessoas enfrentando esse tipo de problema. Quando o termo muda para vazio emocional, então essa busca também cresceu por 700%. Ou seja, a gente vê que as pessoas elas estão em busca de alguma coisa que elas não sabem o quê. E é nisso que entra o que o senhor estava comentando aí, né, pastor William? O mundo vai oferecendo opções. A pessoa ela sente o vazio, ela se sente frustrada, às vezes tendo, às vezes não, conhecimento bíblico, mas a gente vê que só a teoria bíblica não é suficiente, aí ela começa a provar. Então ela prova do álcool, ela prova da droga, ela prova da festa, dos relacionamentos, ela vai provando de tudo aquilo que lhe oferecem. E o que ela vai percebendo? Que quanto mais ela prova, mais o vazio dela vai aumentando. Estamos numa época, né, que existe várias ofertas desse mundo tecnológico, muita tecnologia, muitos meios que a pessoa tem, até mesmo de poder viajar. A pessoa tem um mundo aos seus pés. Mas viajar sem sair de casa, né? Através da internet, do telefone. A pessoa chega a qualquer lugar do mundo, consegue conversar com qualquer pessoa. Mas essa pessoa que ela conheceu uma nova amizade não é capaz de cobrir aquele vazio. Então, sempre esse vazio parece que vai aumentando. Gostei muito de uma frase que o senhor falou agora, acho que representa bem o que eu passei nessa minha busca aí na minha juventude, 16, 17, 18, 19 anos. O senhor falou aí, a gente acaba estando em busca de algo que a gente não sabe o que. Eu acho que isso resume bem ali essa minha situação. Eu buscava por algo que eu não sabia bem o que. Eu estava numa situação assim, financeira ruim, problemas assim, financeiro muito grande, né, de não ter uma vida estável, não ter uma casa confortável e tal. Vivendo num ambiente diferente, porque fora de casa, porque mesmo meu pai tendo perdido tudo, ele conseguiu manter a gente em algumas situações de escola. Ele sempre fez questão de manter a gente em boas escolas.
Ah, então eu estudei no Bandeirantes, que é um colégio famoso aqui em São Paulo, um colégio muito tradicional. Depois fui para o Colégio Longo Latino, e eram colegiais da classe média e média alta. Né? E ali a gente via uma coisa que eu já não estava mais vivendo, né? Meus amigos com roupas de grife, roupas caras, né? E uma vida com carros e viagens e tal. E eu meio que não estava ali, mas já não pertencia mais a esse mundo. Um dia eu já tinha pertencido, mas não pertencia mais. E eu tinha assim vazio, às vezes achando que era isso, faltava isso, que faltava ter essa mesma vida que eles tinham. Então eu olhava para eles, e aparentemente eles com uma vida melhor que a minha, e isso me trazia essa frustração, esse vazio, e eu ficava meio em busca desse vazio, meio sem saber o que estava buscando. O que poderia preenchê-lo. E a gente está aqui, né, doutor, naturalmente com muita sinceridade com essas pessoas que estão acompanhando a live, e a gente sabe, né, que todo ser humano ele precisa de uma vida digna no que diz respeito ao material, né? Então é natural que a pessoa que um dia teve e perdeu, ela sinta falta. Mas não é só isso. Exatamente. Não né? é só E aí isso. que está o engano de muitas pessoas, que atribuem a coisas, a pessoas, a razão da vida delas. E elas vivem em busca de alguém ou de algo, e quando até conseguem encontrar ou alcançar aquilo ali, elas se sentem ainda mais frustradas. E quem sabe você está aí agora acompanhando a live, vivendo isso. Você está em busca, mas não sabe do quê. E nesse cenário de busca incansável, incessante, a religiosidade não ajuda muito. Porque o pensamento que vem é o seguinte: mas eu já tenho a Deus, eu já creio em Deus, eu já conheço a palavra de Deus. Então como é que pode esse vazio que há dentro de mim ser a ausência de Deus? Não, a minha família é toda da igreja, o meu pai é pastor, no caso do senhor, né? Então, assim, muitas das vezes a pessoa ela vai ter que contrariar esse pensamento que associa religiosidade à comunhão com Deus. Porque nós temos visto, né, com o passar do tempo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí a gente conversava aqui um pouquinho fora do ar sobre a atitude que teve a sua mãe. Porque ela teve que ser humilde, né? Sim. Porque embora ela tivesse um vasto conhecimento bíblico, fosse esposa de um pastor, chegou um momento que ela teve que, digamos assim, dar o braço a torcer e entender que ela estava precisando de ajuda e da ajuda de Deus, né? Um Deus que ela conhecia na teoria, mas que na prática ainda não tinha se manifestado. É verdade, minha mãe, ela teve um encontro com Deus, ela foi sempre um testemunho de uma mulher de Deus. E ela tinha isso, né, que ela lia na Bíblia os milagres, né, as coisas grandes que Deus fazia, e ela olhava para a vida dela e falava assim: mas espera aí, mas cadê esse Deus tão grande, né, tantos milagres, a gente vê na nossa vida, nós não vemos isso. E não até condiz com o que está escrito. Exatamente. Né? E ela lia lá que Jesus Cristo curava o cego. Eu falei: pô, eu quero ver cego sem enxergar, eu quero ver o paralítico andar, eu quero ver as coisas de Deus acontecerem. É a fé associada com a inteligência, né? Isso, exatamente. Aí acabou saindo da religião Exatamente. E entrou no mundo espiritual da fé. Como o pastor até disse, essa fé coerente, essa fé inteligente que nos leva a questionar, peraí, algo está errado, porque está escrito: eu sou o Senhor que te sara, eu estou doente. Como é que pode isso? Então, vem a revolta, como o senhor falou, o senhor estava passivo. Exatamente. E essa fé dela já foi uma fé movida a uma revolta. Uma revolta. Mudar aquela situação. Ela falou que ela ficava à noite orando e falou: meu Deus, tem que ter uma diferença, tem que ter a tua prova tem que acontecer. Isso que é escrito, tem que acontecer. Por que isso não acontece como acontecia antigamente? Então ela tinha essa revolta dentro dela. O senhor sabe que tem gente, né, doutor? A gente está falando sobre esse assunto aqui, tem gente que fica com aquele receio, mas se eu questionar, Deus vai ficar bravo comigo, né? Deus vai se irritar comigo. Será que eu posso fazer isso? Nós atendemos muita gente que chega até nós com esse receio. Pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas honestas, mas que vivem exatamente isso. Elas leem uma coisa na palavra de Deus, mas na vida delas é outra completamente diferente. Só que na hora de cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu, é como que se tivesse algo ali puxando o freio de mão. Elas ficam receosas: ah, não, Deus vai se ofender, Deus vai me castigar. Quando tudo que Deus quer é isso. É alguém que use a fé associada à inteligência e tem essa ousadia
tenha esse atrevimento, digamos assim, de reivindicar aquilo que está escrito. Porque também uma coisa, pastor, você está falando aí, uma coisa é a pessoa se revoltar contra Deus, que isso aí realmente não vai trazer nenhum benefício. É um erro. E a outra situação é a pessoa se revoltar contra aquela situação que ela está vivendo, de miséria, contra aquela situação de sofrimento. Eu não aceito isso, não é coerente a sua palavra. Então, essa revolta que o senhor até viu isso na sua mãe, que a gente acaba até falando isso, porque em casa também eu vi essa revolta. Essas mães são fortes. Né? São fortes. E a gente vê que alguém daquela casa tem que realmente tomar essa atitude de fé. E eu creio que ela até contagiou o senhor com tudo isso, né? Com o exemplo dela na sua casa, em ver ela tomando essa decisão. Ela se revoltou contra aquela situação. E o senhor começou a ver isso.